Bom dia, meu nome é Fara Arejana. Hoje, para dar continuidade com a nossa apresentação, vamos a começar a compartilhar um pouco, principalmente nós como estudantes estrangeiros que fazemos parte da pós-graduação. Nesse evento, a gente vai compartilhar um pouco sobre a cultura, sobre os aspectos da pesquisa em cada um de nossos países. Então, vou colocar a minha apresentação aqui para vocês e lembrando que no chat tem o link de presença para todos vocês assinarem para poder gerar o certificado de participação. Bom, primeiramente, vou me apresentar para quem não me conhece, para apresentar-me para todo mundo. Meu nome é Faro Orejana. Eu sou hondurenha, faço parte do programa de pós-graduação em odontologia da Universidade Federal de Ceará e hoje eu vou apresentar um pouco sobre o meu país. A gente tem essa apresentação mais voltada para falar de aspectos culturais e para compartilhar algumas perspectivas da pesquisa e da investigação em odontologia de cada um de nossos países. Então, vou começar falando algumas generalidades sobre Honduras. Honduras é um país que está localizado na América Central. É um país bastante pequeno, né? Se a gente compara com o Brasil. A população de Honduras é de aproximadamente 11,8 milhões de habitantes e tem vários grupos étnicos. É uma população principalmente composta por por pessoas pardas, tem uma minoria mais indígena e tem vários povos afro-hondurenhos. O idioma oficial é o espanhol. E também, assim, falando mais sobre generalidades, a moeda nacional, que aí eu coloquei aqui para que vocês tenham uma referência. Só um instante, gente, parece que tem um problema aqui na apresentação. Está dando agora para ver a apresentação, vou retomar onde eu fiquei. Pronto. Aqui falando um pouco sobre a moeda nacional do meu país, que realmente tem um valor um pouco baixo. A gente compara com o dólar e com o real brasileiro, realmente é uma moeda um pouquinho desvalorizada, mas eu queria colocar aqui como uma imagem para você ver a referência referente aos povos indígenas e a abundância do país que está reflejada assim na moeda também. Geograficamente, Honduras é um país montanhoso. Além disso, ele apresenta assim, fronteiras tanto para países da América Central, como para o Oceano Atlântico e para o Oceano Pacífico também. Assim, falando um pouquinho sobre a generalidade do país. Enquanto à gastronomia, é uma gastronomia muito variada, basada principalmente em produtos que são produzidos nacionalmente. Honduras é conhecida por ter uma grande variedade de gastronomia, principalmente basada nos produtos dos frutos do mar e também baseada na agricultura, que é o forte do país. Enquanto a lugares turísticos, também o meu país é bastante conhecido, justamente porque ele é o final de uma grande barreira de coral que começa no México e termina finalizando em Honduras, então é um lugar bastante conhecido, principalmente para aquelas pessoas que praticam scuba diving, que seria um mergulho,
tem lugares turísticos bastante lindos. Também tem, como é um território bastante montanhoso, também tem a possibilidade de fazer turismo de montanha, etc. Uma coisa que eu gosto muito de dar destaque justamente do meu país é que ele apresenta também parte da civilização maia, ainda dá para ver em alguns lugares, como esse aqui, chamado Ruínas de Copán, onde a gente pode ver ainda vestígios do que era a civilização maia que colonizava a parte ocidental do país. Essa aqui é uma foto que eu fiz em um dos meus viagens para esse lugar, onde dá para ver, por exemplo, esse crânio com incrustações de jade. Então, eu acho que Honduras tem bons dentistas desde há muito tempo. E também aqui coloquei um talhado em pedra de texto, que é o texto mais extenso feito em pedra da América Latina. Essa aqui é uma reconstrução de um templo cerimonial dos maias que está dentro das ruínas e que é muito destacado por conta da arquitetura. Enquanto à economia em Honduras, principalmente, esse aqui é um aspecto que eu queria destacar bastante para compreender como é que tudo isso vai influenciar no desenvolvimento da economia e da pesquisa e da educação do meu país. A economia é principalmente baseada justamente como dizer, das pessoas que chegaram a migrar do meu país, que terminam fazendo seu aporte, sendo em dólares, sendo em euros, enviando para Honduras. Um dos principais produtos que Honduras exporta seria o café, que Honduras é mundialmente conhecido por ter um café de qualidade. Também exportação do camarão, de algumas frutas, verduras, e também tem um forte componente de textil, onde se faz a manufaturação de alguns produtos de vestimenta. Enquanto a diversidade cultural, Honduras, igual que o Brasil, apesar de ele ser um país bastante pequeno, ele apresenta muitos grupos étnicos, alguns deles os quais têm a sua própria língua. Apesar de que Honduras tem como língua oficial o espanhol, tem regiões onde, por exemplo, na parte das ilhas da Bahia, que foi colonizada por muito tempo pela Inglaterra, tem muitas pessoas que falam inglês. Na parte do Caribe tem os misquitos, que eles também têm sua própria língua. E também tem alguns outros grupos que terminaram se misturando com o pessoal mais da região central. Aqui uma fotografia somente para que vocês consigam avaliar e apreciar a diversidade cultural do meu país. E tem alguma coisa que eu não poderia deixar de falar, que é um pouco sobre a realidade. Honduras já foi considerado um dos países mais pobres da América Latina. Também já teve duas das cidades mais perigosas do mundo, cidades perigosas do mundo, fora de áreas de conflito e de guerra. E enfrenta constantemente problemas como insegurança, corrupção generalizada, crises pelo impacto climático devido à localização da região, que é muito afetada por furacão, também por sequias. O sistema de saúde termina sendo um pouco precário. Realmente, Honduras tem um sistema de saúde que deveria ser um pouco parecido com o do Brasil, já que tem acesso à saúde pública, só que a falta de insumos e de pessoal preparado, tipo profissionais, tem levado assim, a um estado de saúde um pouco precário, onde pacientes que necessitam atenção terminam tendo que entrar em listas de espera enormes para procedimentos, e além disso, precisando comprar material por conta de que muitas vezes falta para realizar coisas básicas da saúde do país. Além disso, é um país bastante frágil economicamente, já que depende justamente dos ingressos dos conterrâneos, das pessoas de Honduras, que terminam morando fora e trabalhando fora. E já falando mais um pouco sobre o contexto das universidades, quando a gente fala sobre as universidades do país, Honduras conta com 5 universidades públicas e principalmente faz destaque a Universidade Nacional Autônoma de Honduras.
A Universidade Nacional Autônoma de Honduras foi o lugar onde eu estudei. E tem outras universidades nacionais que recebem aporte do governo para se manter, entre elas aqueles orientados principalmente para a agricultura, como eu falei, que é uma das principais ingressos da economia do país. Também tem universidade que está focada para a pedagogia e universidade que faz parte do Exército. Também, Honduras conta com várias universidades particulares. São 8 as principais universidades particulares. E eu queria trazer isso aqui para vocês terem uma noção de que, apesar de ser um país pequeno, conta com diferentes universidades, tanto particulares como públicas. Quando eu falo um pouco sobre a Universidade Nacional, ela foi a primeira do país, foi fundada em 1847, e ele é um órgão que é a fiscalização da educação superior e privada a nível nacional. O que isso quer dizer? Para qualquer universidade ser aprovada, qualquer curso de odontologia, pode ser de psicologia, de qualquer outro curso de graduação e pós-graduação, tem que passar por uma avaliação por essa universidade. Essa universidade, além disso, recebe um orçamento nacional que equivale aos 6% do orçamento do país de forma anual, e atualmente tem mais de 67 mil estudantes matriculados. Quando vamos a ver um pouco o ranking da Universidade Nacional, observamos que ela é a principal universidade do país. Em el ranking do QS, ele se encontra entre as 1.201 e 1.400 universidades, e a nível da América Latina se encontra entre as 200 universidades aproximadamente em uma escala. Como notamos, ela vem se mantendo nesse mesmo escalafão de valoração das universidades e tem aumentado um pouco em alguns rankings, principalmente na produção científica nos anos. Essa aqui é uma notícia que eu peguei do site da universidade, que justamente na avaliação do ranking do ESMARGO, ele apresentou a posição de 1981, a nível da América Latina está no lugar 91, e a nível da Centroamérica ele se encontra no segundo lugar. E quando já falamos a nível nacional, ela se encontra na primeira posição. Falando um pouco justamente dos cursos de odontologia do país, a Universidade Nacional tem o primeiro curso de odontologia que foi fundado no país, e atualmente há 2 universidades particulares que oferecem o curso de graduação de odontologia. Essa aqui é a universidade onde eu estudei. Ela tem 2 campos, um na capital e outro que é um pouco mais na parte norte do país. Já vou colocar para vocês aqui um mapa para que vocês consigam localizar. E o curso de odontologia ele consiste em 5 anos, mais um ano de serviço social e a defesa de uma monografia. Por que eu coloquei esse aqui? Para vocês verem que a gente faz 6 anos de serviço no interior, atendendo pacientes no serviço de saúde pública, e além disso, para concluir o curso, precisa-se apresentar uma monografia. Diferente de alguns países, a monografia que a gente faz para a defesa no meu país, ela não vai consistir em uma pesquisa, senão vai ser uma parte do reporte das atenções que foram feitas durante esse ano ou 6 meses de serviço social. Essa aqui é a cidade onde eu estudei, onde eu moro, que é a capital, Tegucigalpa. É a maior cidade do país, concentra uma boa parte da população, já que é um polo assim, de trabalho, de economia. Então, termina sendo assim, uma cidade que tem uma população muito grande. Essa aqui é uma visão da cidade universitária. É um campus bastante grande, onde alberga diferentes carreiras de todos os tipos.
E, além disso, a universidade conta com 9 campos ao redor do país. Em odontologia, também, recentemente, na minha universidade, foram abertos programas de pós-graduação, especialmente de especialização em reabilitação oral, implantodontia, e agora está se planificando abrir uma especialização na cirurgia oral. Assim, eu queria trazer um pouco sobre as perspectivas da linha de pesquisa, quando eu entrei em contato com alguns professores para consultar sobre a linha de pesquisa específica. Realmente não tem uma linha de pesquisa específica estabelecida por professor, por grupo de pesquisa. Mas as pesquisas em odontologia que têm sido feitas nos últimos anos, elas bem focadas para o ensino em odontologia, epidemiologia de algumas doenças de cavidade oral e principalmente o controle e biossegurança clínica, que é feito como uma forma de avaliar os controles de qualidade dentro das clínicas da universidade. Eu faço destaque nessa última aqui, porque ela tem sido feita recentemente com colaboração de outras faculdades, como, por exemplo, a Faculdade de Microbiologia. A parte de epidemiologia se faz normalmente com uma aliança da Secretaria de Saúde, e o ensino em odontologia vem sendo uma linha que vem se fortalecendo depois da pandemia, principalmente por conta de duas professoras, vou falar especificamente delas, da área de radiologia, que elas vêm fazendo uma trajetória em pesquisa dentro da universidade, que é para fazer um destaque sobre isso, porque é uma novidade dentro da faculdade. Aqui nada mais coloquei umas fotografias sobre uma iniciativa para a qual eu fui convidada esse ano para participar e dar uma palestra sobre câncer oral. É uma iniciativa que foi feita principalmente por estudantes da graduação, na qual eles procuram fazer discussão de artigos científicos, apresentar em congressos, e a partir disso fazer atualização, convidando professores de diferentes universidades ou de diferentes áreas da odontologia. Então, é uma ação bastante nova dentro da faculdade, já que o foco da universidade sempre foi formar clínicos. Então, está visando já para fomentar a investigação científica. Nos últimos tempos, a universidade vem participando mais em congressos de investigação que é feito pela universidade, congressos da Federação Centro-Americana e do Caribe, também congressos estudantis, e agora com as aberturas das especialização, também discussão de casos clínicos, que é o principal foco da investigação que tem sido feita, discussão de casos clínicos. Na atualidade, a universidade está fortalecendo algumas áreas, principalmente qual? Colocar um laboratório de patologia oral dentro da universidade vem sido uma meta que está sendo trabalhada há muito tempo. Também formar alianças estratégicas com outras universidades para fortalecer justamente a capacitação de professores e de estudantes, e também eles vêm focando há muito sobre a capacitação clínica dos estudantes, tanto da graduação como da pós-graduação, fazendo intercâmbios a diferentes centros estudantis para justamente conseguir uma atualização em algumas áreas da odontologia. Então, nessa perspectiva, dando uma visão geral sobre a odontologia do meu país, eu acho que há oportunidade de gerar alianças, começar a afiançar linhas de pesquisa e também conseguir aportar um pouco de atualização sobre odontologia e investigação, se eu tiver a oportunidade. Então, quero agradecer muito pelo espaço e fico aberta a alguma opinião ou comentário. Muchas gracias por su presentación. Es un estudiante postgraduante de la Universidad Federal de Sul. Si alguien
tem alguma pergunta, dúvida, pode enviar sua pergunta por el chat ou pode abrir seu microfone. Ok, Farah, te agradecemos por tu presentação e vamos dar continuidade com nossa próxima apresentação, que é Yoga, também de pós-graduação. Antes de passarmos para a próxima apresentação, né, gostaria de agradecer, em nome do programa de pós-graduação, a assistente da Farah, pela excelente apresentação, por nos mostrar as belezas do seu país, né, com as pesquisas, né, e parabenizá-la, né, porque ela tem sido uma excelente discente, né, então, levando o nome dos dois países, né, da Venezuela e do Brasil. Né. Honduras, desculpa. Honduras e do Brasil. Desculpa, Farah. Corrigi a tempo, é porque eu vi na tela aqui a Venezuela, mas eu disse, opa, não era Venezuela, ela é de Honduras. Então, mais uma vez, obrigada, né, Farah. Alguém tem alguma pergunta?